1 Samuel capítulo 12. 1 Samuel capítulo 12. Bendito seja o Cordeiro de Deus. A partir do versículo 20, nós vamos ler do 20 ao 25, mas só lê quem está vivo. Diga glória a Jesus. Quem não tem Bíblia, senta do lado de um crente. Vamos lá? Então disse Samuel ao povo: não temais, vós tendes cometido todo este mal. Porém, não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. E não vos desvieis, pois seguiríeis as vaidades que nada aproveitam, e tão pouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor não desamparará o seu povo por causa do seu grande nome, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se perseverardes em fazer mal, perecereis, assim vós como o vosso rei. Irmãos, a parte da história que nós estamos, o profeta Samuel é o último dos juízes em Israel. O período dos juízes veio logo após a morte de Josué, que ficaram os anciãos ainda contemporâneos de Josué, que sobreviveram à sua morte. Depois esses anciãos também morreram. Houve um período de anarquia em Israel, falta de governo. O Senhor governava através de alguns juízes que eram levantados esporadicamente, mas estes juízes não tinham influência nacional, era influência local apenas. Então foi uma situação difícil em Israel. O último dos juízes foi o profeta Samuel, um grande homem de Deus. Irmãos, em 1 Samuel 8, conta ali que Samuel envelheceu e colocou os seus filhos, Joel e Abias, como juízes no seu lugar. Só que isso não deu certo, porque os filhos de Samuel não seguiam os passos de seu pai, e eles se davam avareza, eles aceitavam presentes, eles pervertiam o direito. É exatamente essas palavras que a Bíblia usa. Quer dizer, eles davam favorecimento às pessoas em causas judiciais, em causas de justiça e de direito, e isso foi desagradável aos olhos de Deus e também aos olhos do povo. E o povo chegou perante Samuel dizendo assim: dá-nos um rei. E Samuel muito se desagradou daquilo, e o Senhor disse a Samuel: não te desagrades, porque o povo não te tem rejeitado a ti, mas tem rejeitado a mim, para que eu não reine sobre eles. E daí Deus mandou o profeta Samuel protestar solenemente perante o povo qual seria o direito deste rei. E daí o profeta falou que o rei iria exigir o melhor das terras, o melhor dos campos, das produções, iria exigir os filhos para soldados, as filhas para perfumistas, cozinheiras. E mesmo assim o povo quis um rei para seguir o mesmo exemplo das demais nações em roda de Israel. Daí assim Samuel despediu o povo, e no capítulo 9 começa a história de Saul, que Saul saiu atrás de jumentas que haviam se perdido, e o moço que estava com Saul, que sugeriu que fossem consultar o homem de Deus, o profeta Samuel. Ali aconteceu um encontro. Em 1 Samuel 10 diz que o profeta deu 3 sinais para Saul, e ungiu Saul capitão sobre a herdade de Israel, capitão sobre o povo. E todos os sinais que o profeta deu a Saul se cumpriram no mesmo dia. E daí chegou o dia de apresentar este rei ao povo. Saul se escondeu no meio da bagagem, mas o acharam, e Samuel o apresentou perante todo o povo. E ali
perante Deus formalizaram o reino. Em 1 Samuel 11 aconteceu o problema de Naás, o amonita, um inimigo de Israel que lançou uma afronta, queria destruir uma cidade, exigiu que todos os homens arrancassem o olho direito, todos os homens da cidade. O Espírito do Senhor revestiu Saul e ele arrastou todo Israel após si, e houve uma grande vitória, e ele, com aquela vitória, realmente o reinado se concretizou perante o povo. E aqui em 1 Samuel 12 chega o texto que nós lemos. O começo do capítulo, houve uma reunião solene, os anciãos de todo Israel se congregaram perante o Senhor junto com o profeta Samuel, e o profeta Samuel chamou o povo e disse assim: rogo-te que venhais a testificar perante o Senhor, se eu defraudei alguém, se eu pedi presente, se eu exigi suborno, que faleis agora perante o Senhor. E todo Israel disse assim: não, em nada nos defraudastes. E daí Samuel disse: pois o Senhor vos tirou do Egito, levantou juízes sobre vós, vos livrou de todos os vossos inimigos, e vós tendes sempre este problema da infidelidade, da idolatria, desviando-vos do Senhor. E Samuel disse ao povo assim: eu vou orar ao Senhor, agora é tempo de ceifa. Em Israel, irmãos, de abril a outubro não chove. E o tempo da ceifa é entre maio e junho, quer dizer, bem no meio do período da seca. E não chove mesmo. E o profeta Samuel diz assim: vós sempre tendes vos desviado do Senhor. E acumulando a todos estes pecados, pediram um rei, o que desagradou o Senhor. Eu vou orar ao Senhor, o Senhor vai derramar chuva agora, no meio desta seca, para vocês verem que não sou eu que estou falando, mas é Deus que está mostrando o desagrado perante vós. E realmente, Samuel orou, dali a pouco deu uma tempestade no meio do povo, e o povo temeu tanto Samuel quanto o Senhor. Após a chuva, ocorreram essas palavras que nós lemos. Samuel dizendo assim: apesar de haverdes feito uma má escolha, não vos desviais de servir ao Senhor, continuem a servir ao Senhor com fidelidade. Diga glória a Jesus. Irmãos, neste texto tem muitas verdades paralelas, e o Senhor quer falar conosco. Então, endireite-se na cadeira, respire fundo. Jesus quer falar conosco. Glória a Deus. A primeira das verdades que o Senhor quer falar aqui: a integridade de um homem de Deus, que é o profeta Samuel. Foi fiel até o fim. Ele começa o capítulo na sua velhice. Ele já não mais podia estar como juiz em Israel por causa da sua idade avançada, mas ele estava pedindo ao povo que mostrasse se havia algo a ser consertado. Tem muita lição aqui. Samuel não queria ir para a eternidade com pendências. Como disse o profeta Isaías ao rei Ezequias, diga glória a Jesus: põe a tua casa em ordem. Irmãos, o profeta Samuel queria estar com tudo em ordem, nada pendente. Então ele pediu que o povo testemunhasse, e o profeta estava disposto a restituir, porque ele disse: protestai solenemente perante o Senhor contra mim, se em alguma coisa defraudei, e o restituirei. Irmãos, é um tema bíblico que sempre tem que ser lembrado. Quando houve pecado, tem que haver restituição. Fala para o irmão do lado: restituição. Irmãos, em primeiro lugar, o Senhor gosta que nós assumamos os nossos erros. É vergonhoso diante de Deus quando não se assume, quando fica aquela brincadeira do Éden: foi a Eva, foi a serpente. Deus não gosta disso. Às vezes na igreja fica esse jogo de empurra. Irmãos, se você quer ser abençoado, sempre assuma os seus erros. Outra coisa, irmãos, tem gente que quando confrontado, ao invés de se quebrantar, ele dá tiro para tudo que é lado. Eu fiz isso, mas ele fez aquilo e ele fez aquilo outro.
Mas irmãos, isso também não ajuda em nada, isso não conserta, isso não traz solução. Tem que haver restituição. Eu pequei, o que eu posso fazer para consertar? Diga glória a Jesus. É a lição de Zaqueu, lição inesquecível, Lucas 19. Se alguém defraudei, eu restituo quadruplicadamente. Irmãos, se você quer ser abençoado, tem que ter essa iniciativa na tua vida. Irmãos, outra coisa, o povo disse a Samuel: nada temos que testificar contra ti. Quer dizer, ele era fiel. Irmãos, aconteceu isso também com o profeta Daniel, Daniel capítulo 6. Procuraram em Daniel alguma coisa de que o acusar, mas nada acharam. Repita comigo: o servo de Deus tem que ser íntegro. Ai, pastor, mas sempre tem gente me observando, sempre tem gente pegando no meu pé. Isso é bíblico, é assim mesmo. O servo de Deus é visado mesmo. O livro de Provérbios diz assim: o ímpio espreita o justo e procura matá-lo. Quer dizer, ímpio gosta de ficar espiando, vendo o que os justos estão fazendo para terem do que os incriminar. Diga glória a Jesus. Nós temos que ter uma vida reta perante Deus e perante os homens. Irmãos, sempre vão falar mal de nós. O problema é quando falam com razão. Aí está o problema. Nenhum de vós se envergonha se padece como cristão, antes glorifica a Deus nessa parte. Mas que nenhum de Alô? Quem está vivo, diga amém. Microfone. Glória a Jesus. Está melhor. Deus usa homens íntegros. Jeremias 15:1 fala de Moisés e Samuel. Ezequiel 14:14 fala sobre Noé, Daniel e Jó. 5 exemplos de integridade na Bíblia. Jó, o que foi o protagonista da maior história e mais misteriosa história sobre os caminhos de Deus na vida dos homens. Noé, o homem usado por Deus para repovoar o mundo após o dilúvio. Moisés, homem usado por Deus para constituir a nação de Israel. Samuel, homem usado por Deus para constituir o reino de Israel. Daniel, homem usado por Deus na época do cativeiro, quando o reino findou e começou o tempo dos gentios. Homens íntegros. Irmãos, o Senhor fala conosco nisto. Parafraseando o que diz em Tiago 5, eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Então tem que ser íntegro hoje. Ai, pastor, mas o senhor sabe, né, que eu sou muito falho, eu sou muito pecador. Pois já passou da hora de ser. Diga glória a Jesus. Samuel não falava isso. Samuel dizia assim: o que é que eu errei? Me digam. E ninguém tinha nada para dizer. E ele era do Velho Testamento, nem tinha o Espírito Santo como nós hoje. Profetas e reis quiseram ver o que vedes, ouvir o que ouvis e não puderam, disse Jesus. Glória a Jesus. Então, mas o Senhor quer homens íntegros, o Senhor quer que nós sejamos transformados. Irmãos, os filhos de Samuel não eram dignos, Joel e Abias, mas Deus nada imputou a Samuel por isso. A palavra do Senhor fala, 1 Reis 1:6, que Davi não foi bom pai, porque diz este versículo que Davi nunca repreendeu os seus filhos. Então a Bíblia fala de Davi,
no seu defeito como pai, mas não fala de Samuel. Se tivesse defeito, falaria. Irmãos, daí nós lembramos o que está escrito em Ezequiel 18:20. O pai não levará a iniquidade do filho, e nem o filho levará a iniquidade do pai. Quer dizer, irmãos, se um pai é justo, os filhos não são, o problema não é do pai, porque a salvação é pessoal. Com certeza, o profeta Samuel ensinou os filhos. A incumbência dos pais é ensinar os filhos, mas você não pode aceitar Jesus pelo seu filho. Isso é personalíssimo. E filho de crente não é crentinho. Fala assim, viu? Tem que se converter, tem que se entregar a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, irmãos. E a grande prova da integridade de Samuel é que a sua oração foi ouvida. Muitos há que oram, mas poucas orações são respondidas. A do profeta foi respondida na hora. Repita comigo: Deus defendeu o profeta. Glória a Jesus. Outra lição, irmãos: o crente não precisa se defender. Deixe que Deus te defenda. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor vai nos tratando. E sabe quando você estará tratado? Quando se levantarem contra você, quando te acusarem e você ficar quieto. Foi assim que Jesus fez. O acusaram injustamente, ele ficou quieto. Irmãos, quando pisam no seu calo e você esperneia, é carne. Fala assim, carne. Esperneou, vai ter que ser tratado, vai ter que passar na máquina de moer carne. Jesus tem uma, põe lá e gira assim a manhã, sai embaixo, assim. Jesus. Diga glória a Deus. Então, irmãos, o Senhor quer tratar, o Senhor está tratando para que nós sejamos íntegros, como diz aqui o texto. Outra verdade, irmãos, e esta aqui é importantíssima. Você precisa saber disto. Diga glória a Jesus. Irmãos, espiritualmente, nós somos como crianças que precisam crescer. Eu vejo pelos meus filhos, criança muito pequena, você tem que repetir a mesma coisa 20 vezes. Você fala assim, não faz isso, ele faz. Não faz isso, ele faz. Não faz isso, ele faz. Daí você tem que usar uma linguagem mais concreta. Daí funciona. Diga glória a Jesus. E espiritualmente é assim. Você vem na igreja e tem a pregação, não faz isso, você faz. Vem pregação, não faz isso, você faz. Vem pregação, não faz isso, Deus te dá uma. Daí você não faz mais. Diga glória a Jesus. Então o Senhor está falando isto hoje e nós precisamos ouvir. Irmãos, existem jargões no meio evangélico, chavões, frases que assim quase todos os crentes falam e são erradas, e são assim ignorantes, são frases estúpidas. Falam assim, misericórdia. Irmãos, a voz popular não é a voz de Deus, de jeito nenhum. A voz de Deus é santíssima. E nós precisamos aprender a verdade. Tiago 1 diz assim, não erreis, meus amados irmãos. Louvado seja o Senhor. Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O que este texto mostra? Uma verdade grandíssima. Repita comigo: existem escolhas nesta vida. Irmãos, essa verdade aqui é muito grande e nós precisamos destrinchar, porque nós estamos terminando uma fase da vida e começando outra. Repita comigo: a vida consiste em escolhas
desde o jardim do Éden. Não come dessa árvore. Quer dizer, escolha não comer, escolha servir a Deus, ou escolha o caminho da independência. Então, a vida consiste de escolhas. Existem caminhos maus. Provérbios 14, 12. Há caminhos que aos olhos do homem parecem direitos, mas o seu fim são os caminhos da morte. Existem caminhos bons. 2 Crônicas 12, 12. Porque ainda havia em Judá boas coisas. E existem caminhos excelentes. 1 Coríntios 12, 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Diga glória a Jesus. Meu amado, então ouça isso. A vontade de Deus é soberana, mas toma cuidado, porque a vontade de Deus é soberana. O crente pode entrar num caminho assim de fatalismo. O que há de ser, será. Irmãos, isso é frase espírita. O que há de ser, será. Não é assim. Aconteceu porque era para ser. Isso é espiritismo, isso não é coisa de crente. Diga glória a Jesus. Pastor, mas se Deus quiser uma coisa para a minha vida, vai acontecer de qualquer jeito? Não vai não. Você tem que escolher, mesmo Deus querendo, você tem que escolher. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Outra coisa, mas meu amado, pense nisso. Tem gente que acha, pastor, Deus tem um plano para a minha vida. No sentido abstrato e universal, tem. O plano é te levar para a glória. Agora, um plano mais minucioso, que eu trabalhe em tal lugar por tantos anos, que eu case com fulano, que eu me mude para tal cidade. Irmãos, a coisa já não é assim tão simples. Agora você vai ter que me entender. Preste atenção. São 11h20 da noite. Preste atenção. Diga glória a Jesus. Antes que comece o bombardeio de fogos. Diga glória a Jesus. Deus tem um plano para a sua vida. Posso te dizer uma coisa? Deus tem vários planos para a sua vida. Alguns excelentes, outros bons e outros bem inferiores. Você tem que escolher. Fala para o lado, você tem que escolher. Irmãos, porque esta irresponsabilidade dos crentes de colocar toda a culpa em Deus, isso é errado. Não, se Deus tem um plano para a minha vida, então chega uma hora que vai acontecer. Não vai, se você não buscar, não vai acontecer. E outra, dependendo dos caminhos por onde você andar, você vai perdendo os planos mais excelentes e vai ficando com os secundários. E se continuar a pisar na bola, os secundários vão ficando de lado e você vai ficando com os inferiores, vai ficando com o que sobra. Diga glória a Jesus. Irmãos, não era da vontade de Deus que tivesse rei em Israel. Não era. O povo quis rei. Daí, tá bom. Daí Deus disse, é como se Deus dissesse, tá bom, vai ter rei? Tá bom. E o que o profeta disse? Mas não se desviem do Senhor. Continuem com fidelidade, que assim Deus vai abençoar a vós e ao vosso rei. Irmãos, quer dizer, tinha um plano de Deus elevadíssimo. Israel sem rei, o próprio Deus reinando. Esse plano o povo não quis. Daí tinha um cara inferior. Deus reinando através de um rei. Mas esse plano tinha uns pormenores ruins.
Porque se o rei se desviasse de Deus, o povo inteiro acabava desviando. O povo quis esse plano. Daí Deus concordou e Deus disse que podia abençoar este plano, mesmo não sendo o plano original. Entenda isso. Fale isso para um lado. Entenda isso. Não era o plano original. Mas já que o povo escolheu, então Samuel disse: tudo bem, quiseram, insistiram, quer rei, tudo bem, mas siga ao Senhor, que se for fiel, o Senhor pode abençoar isso. Diga glória a Jesus. Irmãos, então não se esqueça disso. Deus não tem um plano com a sua vida, Deus tem muitos, e eles são excludentes entre si. Diga glória a Jesus. Quer dizer, dependendo da escolha, você perde primeiro, você fica com o segundo ou com o terceiro. Depende da tua escolha, sempre. Não tem como fugir disso. É um aspecto, irmãos, é uma delegação inderrogável da soberania divina. Jesus de Nazaré. Fala assim, Jesus. O que é delegação? Alguém que tem autoridade e delega. Dá para alguém essa delegação. Interrogável. Não se revoga. Uma vez dado, não volta mais. Deus deu isso. Deus deu ao homem o poder de escolha. E não tem como voltar atrás. Diga glória a Jesus. Irmãos, agora nós vamos entender um negócio aqui. Respire fundo. Escolhas. Esse texto fala muito forte sobre escolhas. Irmãos, por experiência, já vi, vou começar no campo profissional. Por experiência, já vi. Deus tinha o plano, Deus falou que estava abrindo a porta para uma pessoa em tal lugar. Uma porta abençoada, um trabalho bom com um salário alto. Deus disse, a palavra se cumpriu, a porta se abriu, a pessoa estava trabalhando. Mas a pessoa começou assim, a achar tudo muito pesado, muito difícil, estão pisando no meu pé, estão exigindo muito de mim. Então, começou assim meio com chanha e perdeu a porta. Mas Deus abriu uma outra, inferior à primeira. Fala para assim, misericórdia. Sabe por que isso? Porque tem um versículo que nós lemos, 1 Samuel 12, que é tremendo. O Senhor não desamparará o seu povo por causa do seu nome, porque ao Senhor aprouve fazer-vos o seu povo. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Jesus. No canta lá da rádio conta da rádio. Mesmo que você faça uma má escolha, se você continuar servindo ao Senhor, Ele não deixa de você por causa disso. Diga glória a Deus. E Ele ainda pode te abençoar, mesmo nesta má escolha. Esta é a maravilha do Evangelho da graça de Jesus Cristo. Não é um script que, se você errou a fala, está excomungado. Não, fez outra escolha, Deus dá uma adaptada por causa disso, e ainda pode ser abençoado. Deus é bom demais. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Outra verdade que nós falamos aqui de vez em quando, mas tem que ser dito, para jargões errados saírem da nossa cabeça, ideias erradas, com respeito a casamento. Pastor, eu sei que Deus tem uma escolhida para mim. Não! Não tem! Porque se é escolhida de Deus, é Deus que vai casar com ela. É você que tem que escolher. Fala assim, viu? Não existe isso. Irmãos, a maior característica do amor é que o amor é livre.
Se Deus escreveu nas estrelas que você nasceu para casar com Mariazinha, isso não é amor, isso é predestinação, isso é manipulação, isso não existe. É você que tem que ver, gostar, escolher e casar, por favor. Diga glória a Jesus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, e quando se fala nisso, sabe o que tem coisa que a gente pensa? Ai, pastor, mas Deus deu uma Rebeca para Isaac. Leia o texto direito, por favor. Leia Gênesis 24, você vai chegar em casa, você vai ler que o Abraão fez o servo pôr a mão embaixo da coxa e fez jurar: não faças tornar meu filho a terra dos cananeus. Mas a moça que foi escolhida, e Abraão disse expressamente assim: você só estará livre do meu juramento se ela não quiser. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Para economizar o teu trabalho, é Gênesis 24:8 que está escrito isso. Diga glória a Jesus. Você só estará livre do juramento se ela não quiser. Deus tinha uma Rebeca para o Isaac só se a Rebeca quisesse. Porque se ela não quisesse, coitado de Isaac. Diga glória a Jesus. Deus arranjaria outra, mas não seria a Rebeca. Diga glória a Jesus. E outra coisa, 1 Coríntios 7:39. A mulher está ligada à lei do marido enquanto viver o marido, mas morto o marido, ela está livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Diga glória a Jesus. O que significa isso? Livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Significa que no Senhor eu poderia casar com a Maria, com a Joana ou com a Cris. Diga glória a Deus. E Deus poderia abençoar o meu casamento com a Maria, ou com a Joana, ou com a Cris, mas eu quis casar com a Cris. Dá uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. O que significa isso no Senhor? Isso significa assim: a pessoa é crente, a pessoa é de Jesus. Então, você casando com um crente, tem a bênção de Deus. Mas para esse casamento dar certo, só a bênção de Deus é insuficiente. Tem que ter amor. Diga glória a Jesus. É impossível subsistir um casamento sem amor. Diga glória a Deus. Então, irmãos, e outra, amor é escolha. Eu escolhi amar. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, a verdade deste texto: existem escolhas nesta vida. Meu amado, um ano está terminando, outro está começando. Você vai ter que escolher. E você precisa buscar sabedoria de Deus para escolher. Precisa buscar discernimento. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, continuando, outra verdade do texto: a frivolidade do povo de Israel, que ficou andando após coisas vãs, quiseram ser igual a outras nações, quer dizer, querer ser igual ao mundo. Outra coisa, o povo não atentou para as coisas que não se veem, mas ficou atentando para as coisas que se veem. Para usar o texto que diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, eles ficavam se apegando às coisas visíveis e não às invisíveis. E outro, irmãos, eles deixaram do caminho da fé. Ao invés de ser dirigido por um Deus invisível, é melhor ter um sujeito com o nome de rei, ele manda e eu obedeço. Tá, é mais fácil, sem dúvida nenhuma, mas o outro caminho é bem mais elevado. Diga glória a Jesus.
Então, irmãos, eles deixaram do caminho da fé. Em toda escolha que você for fazer, pense sempre consigo mesmo: eu estou escolhendo pelo caminho da fé, que é sempre mais difícil, sempre mais sutil, mais delicado, mais perigoso e muitíssimo mais abençoado, diga glória a Jesus, do que escolher outros caminhos inferiores que não são da fé. Irmãos, outra verdade do texto: a grandeza de Deus. Repita comigo: Deus é grande. Glória a Jesus. Irmãos, e aqui o Senhor tem uma palavra para nós, específica. Irmãos, o Senhor deu esta palavra para esta noite. Diga glória a Jesus. Palavra de esperança. Irmãos, toda pregação, por mais que seja de exortação, sempre traz esperança. Sempre tem esperança. O nosso Deus é o Deus de toda esperança. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Este texto nos ensina o seguinte: respire fundo, porque essa palavra vai entrar no teu coração. Este texto nos ensina a prosseguir após errar. Errou, mas continue. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Já pecou muito, acrescentou os teus pecados pedir um rei, mas seja fiel ao Senhor. Continue, não se desvie mais. Olha para Jesus, vai em frente, porque mesmo assim Deus vai te abençoar. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. A fidelidade faz bem a qualquer momento. Pastor, mas eu já errei tanto. Mas se você começar agora, Deus vai te abençoar. Comece certo agora. Irmãos, você sabe, tem um sentimento humano que Deus quer arrancar de você. Pastor, mas eu já fiz tanta burrada, o que adianta eu buscar Deus agora? Adianta muito, meu filho, mas muitíssimo. Diga glória a Jesus. Mesmo com um monte de erros lá atrás, sempre compensa buscar a Deus, porque Deus ainda, de todos os teus rolos, vai conseguir tirar uma bênção. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, você sabe o que isso aqui ensina demais, irmãos. Isso aqui é palavra para nos empurrar, irmãos, porque quem já não fez escolha errada nesta vida? Irmãos, isso aqui é para nos empurrar para frente. Isso aqui é para tirar as ideias erradas, dizendo assim: agora eu pisei na bola, agora não tem mais jeito mesmo, agora Deus não vai me querer. Irmãos, e daí já vem um sentimento assim de avacalhação. Já que eu errei aqui, então vamos, vai. Não. Fala para o irmão assim: não. Errou, mas pare de errar e comece a fazer certo, que ainda dá tempo de ser abençoado. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, e sabe a grandeza do texto? Não foi um pecado ocasional, foi um pecado situacional. Eles pediram um rei que Deus não queria, Deus deu, o rei estava lá, a má escolha estava lá, mas mesmo assim Deus disse: mesmo você se amarrou com esse rei aí, mas se você for fiel, você ainda vai ser abençoado. Irmãos, Deus é grande demais. Fale isso para o lado: Deus é grande demais. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Sabe o que significa esse texto? Pastor, eu casei errado, o que eu faço? Sirva a Jesus. Mas adianta agora, pastor? Sirva a Jesus,
que Jesus ainda vai conseguir fazer esse negócio ser uma benção. Deus é bom demais. Diga glória a Jesus. Deus como esse não tem. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Você é pai. Vê o teu filho, vê tua filha, casou errado, casou com uma tranqueira. Ah, pastor, eu largo mão, sabe? Escolheu, eu falei. Agora, pastor, eu largo mão. Longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Você leu, junto comigo. Diga glória a Jesus. Fez uma escolha errada, mas mesmo assim eu vou continuar orando. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, vamos entrar aqui num assunto meio espinhoso. A questão de a igreja na qual eu sirvo ao Senhor. Isso também faz parte de uma escolha. Deus tem um lugar para você? Tem, mas você tem que escolher. Porque às vezes Deus tem, você chega lá e você não gosta. Acontece isso. Tem gente que é enjoada. Fala assim, misericórdia. Então, irmãos, mesmo a igreja na qual nós servimos ao Senhor, faz parte de uma escolha. Em primeiro lugar, não existe só uma igreja certa. Pelo amor de Deus, isso é uma heresia absurda. Existem muitas igrejas nas quais o Senhor opera. Em segundo lugar, não existe igreja melhor do que as outras. Tudo é corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Outra coisa, nunca faça este erro, é de ficar assim, vangloriando-se de sua igreja. Porque a minha igreja, porque a JCL, porque... Irmãos, isso é soberbo, isso é carne. Fala assim, isso é carne. Carne. Não tem nada a ver, irmãos. Deus não gosta disso. Diga glória a Jesus. Irmãos, outra coisa, mesmo nessa questão de igreja, existem pessoas que mudam de igreja assim por motivos vãos, fúteis, carnais, mesquinhos, pequenos. E o que acontece? A pessoa sai e vai para outra igreja. Deus pode abençoar esta pessoa em outra igreja? Pode, é exatamente esse o texto. Deus ainda assim pode abençoar, porque Deus não vai... Irmãos, Jesus não morreu na cruz para por motivos fúteis você perder a salvação. Deus é muito grande. Deus não é mesquinho, Deus não é pequeno. Esses sentimentos bairristas do coração humano, Deus é muito grande. Diga glória a Jesus. Lógico que aquilo nós já falamos, às vezes o plano de Deus para você era maior. Por alguma besteira você acaba perdendo aquilo e acaba ficando com coisas menores. Mas Deus continua abençoado. Diga glória a Jesus. Agora, irmão, sabe o que este texto aqui é para nos pegar? É que é o seguinte: para quem erra, a pessoa tem que ter humildade. Irmãos, errar, admitir que errou e voltar para trás, isso é virtude. Fala para um lado, isso é virtude. Porque tem muito orgulhoso que não faz. Erra, mas vai até o fim, ainda inventando argumento espiritual para justificar o erro. Mas no final das contas até que foi melhor. Assim, misericórdia. Quer dizer, errou, reconheceu, volta atrás. Veste a cara de pau e volte atrás. Diga glória a Jesus. E tem uma outra coisa, que isso aqui é para nos dar uma fisgada no coração. Diga glória a Jesus. Irmão, sempre que uma pessoa sai da igreja na qual nós estamos, nós ficamos ofendidíssimos. É porque amava muito?
Pode até ser, mas entra carne nessa história. Não seja tão virtual que você não é tudo isso, não. Faz misericórdia. Sabe o que é carne? Como que ele pode desprezar a minha companhia? Ele que estava tendo o privilégio de estar numa igreja que eu estou. Como que ele pode ir para outra? Mas é soberba da mais deslavada possível. E quando uma pessoa sai da igreja, sabe qual é o sentimento carnal? Também, para falar português claro, que se lasque. Ele ainda vai sofrer. Sabe o que o Senhor quer falar com você? Longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Saiu da igreja, saiu falando mal, foi para outra. Sabe o que você vai fazer? Ore por ele. Ah, pastor! Ore por ele. Tem gente que fala isso, o coração quase sai pela boca. Ore por ele. Mas pastor, olha o que ele fez, pastor. Ore por ele. Fale isso para um lado. Ore por ele. Diga glória a Jesus. Quer outra verdade desse texto? Não orar é pecado. Fale isso para um lado. Não orar é pecado. Longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Irmãos, o Senhor fala muito conosco nesta noite. Diga glória a Jesus. Escolhas. Louvado seja Deus. Irmãos, outra coisa para finalizar. Samuel era um homem íntegro, santo. Deus colocou ele no meio do povo de Israel, que de íntegro e santo faltava muito. Mas Deus colocou Samuel lá no meio. O que ele poderia fazer? Esse povo está maculando a minha santidade. Eu vou para uma caverna. Não. Longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Diga glória a Jesus. Tem gente que muda de igreja porque acha que a igreja onde está assim, é um meio muito pecaminoso, né? Que está afetando a santidade. Diga glória a Jesus. Longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar. Fecha os teus olhos. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Senhor amado, queremos aprender cada vez mais contigo. Meu Deus, queremos escolher bem. Josué 24:15: escolhei hoje a quem servais, se os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, ou os deuses do Egito. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor amado, queremos fazer esta escolha hoje, num tempo da vida que se inicia. Queremos escolher servir-te e estar contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, ainda neste momento, faltam 11 minutos para a meia-noite. Glória a Jesus. O que o Senhor me colocou no coração, vem da parte do Senhor isto. Irmãos, nós precisamos aprender a viver com propósitos diante de Deus. Atos 11, Barnabé se alegrou quando viu a graça de Deus em Antioquia e exortou ao povo que perseverasse em seguir ao Senhor com propósito de coração. Isaías 26:3: tu conservarás em paz aquele cuja mente é firme em ti, porque ele confia em ti. Glória a Jesus. Então nós temos que batalhar por propósitos. O que significa isso? Eu vou no culto de hoje porque eu preciso que o Senhor me liberte de tal pecado. E você sai de casa com esta intenção. O crente tem que aprender a fazer as coisas propositalmente, não coincidentemente. Diga glória a Jesus. Vai vir no culto porque é domingo. Não, eu preciso ir ao culto porque eu preciso que o Senhor me trate nisto.
Eu preciso que o Senhor me responda. Eu preciso que o Senhor me dirija nesta situação. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, e nós vamos agora fazer um escrito. Vamos arranjar papel e caneta, porque essa questão de escrever e colocar perante o Senhor, o rei Ezequias nos ensinou nisto. Nós vamos escrever numa folha de papel. Na parte da frente, a parte frontal da folha, você vai escrever os pecados que você vai abandonar no ano de 2005. Eu não estou dizendo que você tenha intenção, eu estou dizendo que você vai, porque de intenção o inferno está entupido. Chega de intenção. Diga glória a Jesus. É propósito, você vai. Pode escrever meio escondidinho para ninguém ver os teus pecados, não tem problema. Diga glória a Jesus. Pode se debruçar em cima do papel para ninguém ver. E no verso da folha, preste atenção. No verso da folha você vai escrever o que você vai fazer